Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2012, Brasília, Distrito Federal. Em vários vídeos, ao todo 14 vídeos postados no YouTube à disposição de qualquer internauta, estou comentando acerca do famoso caso Mensalão da Ação Penal 470, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Em 14 vídeos, 15 vídeos com este. Pois bem, desses 14 vídeos, nos dois últimos, estou comentando acerca de um ponto desse julgamento, que é a perda de mandato dos deputados federais envolvidos no Mensalão. Expliquei aqui em 2 vídeos, de forma bem clara, que a competência para a perda desses mandatos federais é do Supremo Tribunal Federal. É o Supremo que deve decretar a perda de mandato desses deputados federais, e não a Câmara dos Deputados. O placar ficou em 5-4. 5 ministros votaram a favor da competência do Supremo Tribunal Federal, correto? Entenda, 5 ministros. E 4 ministros votaram a favor da competência da Câmara dos Deputados para decretar a perda de mandato desses parlamentares, correto? 5-4 foi o placar a favor do Supremo Tribunal Federal. Só que esse placar não é definitivo ainda, não é definitivo. Por quê? Porque ainda cabem recursos, e recursos podem mudar esse placar para mais ou para menos. 5-4. Olha, 5 mais 4, 9. A composição do Supremo Tribunal Federal é de 11 ministros. 11. Então, 2 ministros ainda vão participar dessa ação penal em razão dos recursos que serão interpostos, correto? Então, o placar pode mudar. Pode ser que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, decida que a competência é da Câmara dos Deputados para decretar a perda de mandato desses deputados. Ou pode ser que o Supremo Tribunal Federal, com esses 2 ministros que irão agora participar brevemente, né, desse julgamento, dessa ação, pode ser que o Supremo Tribunal Federal, por maioria também, decida que a competência é do Supremo Tribunal Federal. No momento, são 5 votos a favor do Supremo Tribunal Federal e apenas 4 contra. Ou seja, a vitória até agora é do Supremo Tribunal Federal. E é verdade, a competência para decretar a perda de mandato de deputados federais é do Supremo Tribunal Federal. É a verdade, com base na própria Constituição do Brasil e nas leis ordinárias, principalmente o Código Penal. É o Supremo Tribunal Federal, é o poder judiciário do Brasil que decreta a perda de cargo, a perda de função pública e também a perda de mandato eletivo, conforme o artigo 92 do Código Penal brasileiro. É sempre o Poder Judiciário e nunca Poder Legislativo, coisa alguma. Estou explicando aqui bem fácil e vou aqui trazer mais um argumento a favor do Supremo Tribunal Federal. E você aí, internauta, ao ter contato com esse argumento, você com certeza vai colocar na sua cabecinha que a competência é do Supremo Tribunal Federal. A não ser que você seja uma pessoa fanática. Aí é outro problema. Pois bem, vamos aqui. Eu vou explicar de uma forma bem simples, bem clara, porque os ministros têm uma linguagem, assim, né, muito complicada, não é isso? Uma linguagem jurídica de pouco acesso, e as pessoas não entendem. Pois aqui não. Eu vou explicar, um cearense simples, de Sobral, lá no Ceará, vou explicar bem certinho aqui para você, para que você entenda. E você vai entender. Qualquer pessoa vai entender. Porque eu vou explicar de uma forma tão simples, tão clara, que o próprio deputado federal Tiririca também vai entender. Correto?
Vamos aqui ao quadro. Aqui no quadro eu coloquei 2 artigos, veja, 2 artigos da Constituição Federal do Brasil, a Carta Magna. 2 artigos, o artigo 15 e o artigo 55. Sobre o artigo 55, eu já analisei aqui, não é? No parágrafo 2º, inciso 6º, não é isso? No vídeo anterior, eu expliquei aqui direitinho. Esses ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram a favor da competência da Câmara dos Deputados para decretar a perda de mandato desses deputados, os 4 ministros se basearam no parágrafo 2º, nessa expressão aqui, ó, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados. Então esses deputados, ou melhor dizendo, esses ministros do Supremo Tribunal Federal, que atribuíram à Câmara dos Deputados a decisão para decretar a perda de mandato dos deputados, eles se basearam nessa expressão aqui, decidida, no parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição. Eu já expliquei aqui, né, sobre aquela análise, interpretação histórica, não é isso? E mostrei que esse termo aqui, ele deixa, com certeza, aí uma margem vamos assim dizer, de erro para o intérprete, não é isso? Expliquei direitinho. Pois bem, e agora, neste vídeo, como eu trago outro argumento para provar que a competência é do Supremo Tribunal Federal, então acrescentei aqui o inciso 4º do artigo 55 da Constituição, certo? E o parágrafo 3º. Esses 2 aqui, ó, derrubam o argumento daqueles que atribuem à Câmara dos Deputados a competência para decretar a perda de mandato dos deputados federais envolvidos no mensalão. Vamos aqui, você vai entender. Até o Tiririca, o deputado federal, vai entender. Vamos aqui. Artigo 15 da Constituição. O que está escrito lá? O artigo 15 diz assim: é vedada, ou seja, é proibida, é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, e são vários casos, eu peguei apenas um inciso que nos interessa, que é o inciso 3º do artigo 15 da própria Constituição Federal. Ele diz o quê? Que a perda dos direitos políticos ou a suspensão dos direitos políticos só se dará nos casos de, são vários casos, entre eles, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Veja, internauta, o artigo 15 da Constituição do Brasil está dizendo que a perda dos direitos políticos ou a suspensão dos direitos políticos ocorrerá, entre outros casos, quando um político, no caso aí o deputado federal, que é o caso do mensalão, quando o deputado federal sofrer condenação criminal transitada em julgado e enquanto durarem seus efeitos. O artigo 15 é bem claro da Constituição. Está dizendo que se um deputado federal estiver no exercício de seu mandato eletivo, se ele sofrer uma condenação criminal transitada em julgado, que vai ser aqui o caso do mensalão, futuramente, essas condenações, se não mudarem com os recursos, elas irão transitar em julgado. Pois bem, ora, transitando essa condenação criminal em julgado, o que acontece? Os direitos do deputado federal, os direitos políticos, ficarão suspensos. Qualquer juiz de direito sabe disso. Qualquer pessoa versada na área jurídica sabe disso. Sabe que os direitos políticos de um deputado federal, que é aqui o caso, deputado federal com os direitos políticos suspensos, isso ocorre em razão de uma condenação criminal transitada em julgado. Portanto, vamos aqui. Deputado federal aqui. Veja
que for condenado em sentença criminal transitada em julgado, ele vai perder, ou melhor dizendo, ele vai ficar com os direitos políticos dele suspensos. Suspensos, correto? Suspensos. Pois bem, aqui os direitos políticos do deputado federal estão suspensos, ou seja, ele não pode se reeleger e não pode exercer mandato eletivo com os direitos políticos suspensos. Qualquer cidadão versado em direito sabe disso, que um deputado federal condenado em sentença criminal transitada em julgado, ele tem os direitos políticos dele suspensos. E esses direitos políticos estando suspensos, o deputado federal não pode continuar no exercício do mandato e não pode também se reeleger enquanto durarem seus efeitos. Qualquer pessoa sabe disso. Pessoa ligada à ciência jurídica. Pois bem, então o artigo 15 aqui diz que o deputado federal, aqui ó, que sofrer condenação criminal transitada em julgado, terá seus direitos políticos suspensos. Pois bem, agora vamos aqui para o artigo 55. E o artigo 55 vai matar aqui a coisa na hora. Porque a interpretação do direito tem que ser uma interpretação ampla. E no caso aqui é sistemática. Você vai interpretar uma coisa, você não pode se fixar somente a uma expressãozinha, não, decidida, não. Você tem que fazer uma análise, uma interpretação linguística, gramatical, uma interpretação histórica, uma interpretação lógica e uma interpretação sistemática, comparando um artigo com outro, que é o que eu estou fazendo aqui, para provar que a competência para a perda de mandato desses deputados federais cabe ao Supremo Tribunal Federal e não à Câmara dos Deputados, correto? Pois bem, então vamos aqui. Até aqui no artigo 15 da Constituição do Brasil, nós temos aqui o deputado federal com os seus direitos políticos suspensos, não é isso? Já que ele foi condenado em sentença criminal transitada em julgado, não é isso? Que vai ser o caso aqui do mensalão, se a situação não se alterar, não é isso? Pois bem, aqui deputado federal com direitos políticos suspensos. E o que acontece em razão desse deputado federal com os direitos políticos suspensos? O que acontece em relação ao seu mandato? Ora, o artigo 55, internauta, diz claramente, veja aqui, artigo 55, Constituição do Brasil, Constituição Federal, diz assim, olha aí como ela é clara, perderá o mandato o deputado ou senador. Vamos tirar aqui a figura do senador, não é isso? Porque estamos tratando de deputados federais. Então veja o que diz o artigo 55. Perderá o mandato o deputado federal, aqui é deputado federal, da Câmara dos Deputados aqui em Brasília. Perderá o mandato o deputado, olha o que diz agora o inciso 4º. Perderá o mandato o deputado que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Viu aí? Viu aí o que diz a Constituição? Olha, no artigo 15, ela diz que o deputado federal que sofrer condenação criminal transitada em julgado, que vai ser o caso aqui do mensalão, se as coisas não se alterarem, veja aí, o artigo 15 da Constituição está dizendo que esse deputado federal que sofrer condenação criminal transitada em julgado, ele terá os seus direitos políticos suspensos. Ora, e o deputado federal com direitos políticos suspensos, que é o caso do artigo 15, esse deputado vai perder o mandato, porque o artigo 55, inciso 4º da Constituição Federal, assim o diz, de forma bem clara. Ó, perderá o mandato o deputado que sofrer, que perder ou sofrer, tiver suspensos os direitos políticos. E ele está, que é o caso do mensalão. Viu aí? Como a Constituição diz que não há saída. Ora, aquele deputado federal que sofrer condenação criminal transitada em julgado
tem os seus direitos políticos suspensos. E já que esses direitos políticos desse deputado federal estão suspensos, os direitos políticos, ele perderá o mandato. Porque aqui no inciso 4º do artigo 55 da Constituição Federal, é bem claro, está bem claro, perderá o mandato o deputado que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Aí está. E isso aqui foi a argumentação trazida pelos ministros que decidiram a favor do Supremo Tribunal Federal. Porque é uma argumentação, é uma prova imbatível, uma prova, olha, uma prova que não tem falha alguma. Uma prova que dá ao Supremo Tribunal Federal o direito e dever de decretar a perda de mandato desses deputados federais envolvidos no mensalão. E aqui, veja agora, e aqui, internauta, veja, nesse inciso 4º aqui, ó, o que deve fazer a Câmara? Decidida, ela vai decidir aqui, como está no parágrafo 2º, em relação ao inciso 4º? Não, aí está, não. Olha aqui, no caso aqui, ó, vai ser empregado o parágrafo 3º do artigo 55 da Constituição Federal. E ele diz de forma bem clara, veja o que ele diz. Ó, nos casos previstos nos incisos 3º a 5º, olha aqui, ó, que é o caso aqui, ó, que abrange o 4º, ó, nos incisos, ó, 3º, ó, 3º, 4º, que é o caso aqui, ó, e 5º. Ou seja, o parágrafo 3º do artigo 55 da Constituição do Brasil está dizendo que quando o deputado federal, no caso do inciso 4º, que aqui está, ó, do inciso 4º, perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos, que é o que aconteceu aqui, ó, no caso do mensalão, se a situação não mudar, o parágrafo 3º está dizendo que esse deputado aqui, ó, que a perda de mandato desse deputado será declarada, olha aqui, declarada e não decidida. Viu aí, internauta? O artigo 55, inciso 4º, parágrafo 3º, mata a questão. Mata a questão. Diz aqui que o deputado federal que tiver seus direitos políticos suspensos em decorrência de uma condenação criminal transitada em julgado, que é o caso do mensalão, esse deputado federal vai perder o mandato com base no artigo 55, inciso 4º da Constituição do Brasil. Ele vai perder o mandato, o deputado federal. E, em relação a esse inciso 4º, o parágrafo 3º do próprio artigo diz que a perda desse mandato do deputado federal será declarada apenas, olha aí, pela mesa da casa respectiva. No caso aqui, pela mesa da Câmara dos Deputados, se for deputado federal, ou pela mesa do Senado Federal, se o cidadão aqui for o senador. É isso? Veja, bem claro, o próprio artigo 55 da Constituição do Brasil, inciso 3º, inciso 4º, melhor dizendo, e o parágrafo 3º, estão dizendo que o deputado federal que sofrer condenação criminal transitada em julgado perderá, ou melhor, terá seus direitos políticos suspensos. E, em decorrência disso, já que ele tem os direitos políticos suspensos, em razão disso, ele perderá o mandato por força do artigo 55. E nesse caso aqui, em que o deputado federal tiver os seus direitos políticos suspensos, nesse caso, a Câmara dos Deputados vai apenas declarar essa perda de mandato e não decidir. Eis a prova, não há alternativa alguma. A competência para decretar a perda de mandato de deputados federais envolvidos no mensalão é do Supremo Tribunal Federal.
ele vai apenas decretar a perda desse mandato. E a Câmara dos Deputados vai apenas formalizar essa perda, vai apenas declarar. Você entendeu? Aí estão as minhas explicações. Muito obrigado.